Na aula de hoje vamos falar sobre calor e as máquinas térmicas. Máquinas térmicas são dispositivos que absorvem calor de uma fonte e convertem parcialmente em energia mecânica. Essa energia mecânica ela pode ser cinética ou potencial. Todas as máquinas operam em ciclos e ao final de um ciclo completo, os parâmetros de pressão, volume e temperatura, definidos como P, V e T, relacionados ao trabalho e voltam ao seu estado inicial, que seria pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. Hoje em dia é muito utilizado as máquinas térmicas no nosso dia a dia. Então aqui tem outra definição. As máquinas térmicas são capazes de converter parcialmente o calor proveniente de uma fonte térmica em energia mecânica. Porém, a gente pode observar que nenhuma máquina térmica ela é perfeita, ou seja, mesmo que a melhor máquina térmica já inventada, jamais poderia ter um rendimento de 100%. Ou seja, mesmo que ela seja uma ótima máquina térmica, ela não vai chegar ao seu rendimento de 100%. A razão pela qual não é possível existir uma máquina térmica perfeita é a segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte: não é possível que qualquer sistema a certa temperatura absorva calor de uma fonte e transforme-o integralmente em trabalho mecânico, sem que ocorram modificações nesse sistema ou suas vizinhanças. Então essa é a segunda lei da termodinâmica. Continuando aqui, essa segunda lei da termodinâmica é também escrita como enunciado de Kelvin. Segundo tal enunciado, um ciclo completo é impossível que uma máquina térmica integralmente consiga converter o calor em trabalho mecânico. Isso acontece porque a máquina térmica precisa perder parte da energia que absorve para retornar ao seu estado termodinâmico inicial. Então, por isso que ela não vai converter toda a energia. Aqui tem um esquema mostrando que a máquina térmica, para realizar o trabalho, ela precisa absorver a fonte quente, que é o calor quente, e liberar o calor frio, que é chamado de fonte fria. Então, aqui nós temos a definição de trabalho. O trabalho pode ser calculado pela a quantidade de calor quente menos a quantidade de calor frio. O trabalho é representado pela letra tal, onde a unidade pode ser o joule ou cal de caloria. Então temos aqui alguns exemplos de máquinas térmicas. Motores de combustão interna, que são os motores movidos a gasolina, álcool, diesel, GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Temos as máquinas movidas a vapor, que são as locomotivas, as máquinas de tecer, né? E temos também refrigeradores e ar-condicionados, né? São máquinas térmicas invertidas, chamamos de refrigeradores ou bombas de calor. Por isso que é muito comum a gente ver máquinas térmicas no nosso dia a dia. Bom, a gente pode calcular o rendimento da máquina térmica. Para calcular o rendimento, nós utilizamos a fórmula aqui, ó. N, o rendimento, é igual a 1 menos quantidade de calor frio menos dividido pela quantidade do calor quente. E aí a gente consegue identificar o rendimento. Outra maneira também pode ser escrito o rendimento é o trabalho dividido pela quantidade de calor quente. Lembrando que para obter o rendimento, como ele é porcentagem, quando a gente fizer a conta aqui, vai achar o resultado, vai ter que multiplicar por 100, porque o rendimento ele é expresso em porcentagem. Tá? Então, posso calcular o rendimento por essa fórmula, ou posso calcular o rendimento por essa fórmula aqui. Vai depender do exercício, qual são os dados que o exercício está nos dizendo. Aí agora, né, vocês vão fazer a atividade da aula 5, que são as questões que estão aqui, ó. Primeira, segunda, são questões de marcar, né? Vai ler e marcar. Terceira, quarta também é questão de marcar, uma única opção, né? Lembrando, aqui, ó, observando que na quarta questão dá várias alternativas, né? Afirmativas, dá várias afirmativas e vocês vão identificar
quais que são as corretas e marcar aqui a opção. Na quinta questão, uma questãozinha de cálculo que é para identificar, para calcular o rendimento, tá? E aí depois que calcular o rendimento, vai marcar a opção aqui, de acordo com o resultado do cálculo, você pode concluir alguma dessas afirmativas aqui. Veja bem, aqui ó, o trabalho está em calorias, né? Tá aqui. E tem outro trabalho aqui ó, em joules, né? Então você vai ter que transformar caloria para joule. Como que faz isso? Uma caloria, 4,18. 250 calorias vai ser X. Fazer uma regrinha de 3 aí para identificar uma resposta de rendimento, para poder marcar aqui a resposta mais correta. Ok? E aí, na sexta questão, para calcular o calor recebido, sabendo que o rendimento é 40% e tem aqui o valor do trabalho, né? Então, vai usar a formulazinha lá para calcular, ok? Bom, então, aqui, no resumo, nós podemos observar que existem 3 formas de propagação do calor, né? Ele pode se propagar por condução, convecção ou radiação, né? A condução e a convecção necessitam de um meio para se propagar, enquanto a radiação se propaga em qualquer condição, inclusive na ausência de um meio, por se tratar de ondas eletromagnéticas, né? Ou luz. Então aqui tem um desenho, ó, a chaleira e a água dentro da chaleira, ela esquenta por meio de convecção, que o fogo encosta na chaleira e a chaleira passa seu calor, sua temperatura faz com que aumente a água dentro da chaleira. Quando eu tenho condução, é quando eu encosto um objeto no outro. Então na fogueira, quando eu encosto, o calor que está na fogueira passa para o bastão. E a radiação que se transfere, é o calor que se transfere pelo espaço da forma de radiação infravermelha, né? Uma radiação solar, né? Que chega pra gente sem o meio. Tá? E aqui tem também falando sobre a termodinâmica, que a gente já estudou lá em cima. E aí finalizamos o conteúdo do segundo bimestre.